Oi, oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um bate-papo que eu quero ter aqui com vocês, sabe? Uma conversa mesmo de amiga para amiga, para falar com vocês sobre estilo de vida, sabe? Como o nosso estilo de vida é capaz de mudar a nossa realidade financeira. Muitas vezes a gente tem um estilo de vida totalmente incoerente com a nossa condição financeira. Isso só leva a gente para baixo, gente, para cada vez mais fundo, e a gente não consegue sair daquela realidade financeira nunca. A gente continua sempre sendo aquela pessoa que nunca tem dinheiro, que cai o salário no começo do mês e você simplesmente, quando chega ali dia 15, dia 20, você não sabe o que foi que fez com aquele dinheiro, você simplesmente não tem mais R$ 1 na sua conta e fica aí esperando virar um mês para receber dinheiro de novo, para começar todo um ciclo novamente. E muitas vezes as pessoas não entendem que às vezes é um detalhe ou outro do seu estilo de vida que está fazendo com que elas simplesmente continuem pobres para sempre. Existe uma receita de bolo, sabe, gente, que, como é que eu posso dizer, é um estilo de vida que enriquece. Eu não estou dizendo aqui que, é, se você fizer isso, você vai ser uma pessoa milionária, você vai ser uma pessoa rica, como, sei lá, os empresários ultra power ricos que você conhece, não. Eu estou dizendo que esse estilo de vida pode mudar a sua realidade financeira, sim. Mesmo que você nunca se torne uma pessoa milionária, você pode sim se tornar uma pessoa confortável financeiramente. Você pode se tornar uma pessoa que olha para a conta bancária e vê dinheiro lá dentro, dinheiro sobrando, dinheiro disponível para investir, dinheiro disponível para você juntar para realizar um grande sonho seu, que é exatamente o que eu sempre falo aqui, né, gente? A capacidade de realizar os nossos sonhos está nas nossas mãos. E muitas vezes a gente não percebe isso. Então eu quero falar aqui para vocês quais são esses hábitos que eu incorporei na minha vida que me ajudaram muito a mudar a minha condição financeira, a minha realidade financeira e, claro, me ajudaram a realizar o meu grande sonho, que foi ser mãe independente, né? Foi conseguir fazer o meu tratamento de fertilização in vitro e depois de 4 anos de tratamento conseguir ter o meu bebê, que hoje já tem 8 meses. O primeiro hábito que eu incorporei na minha vida há muitos anos, que mudou a minha realidade financeira, foi nunca gastar 100% daquilo que eu ganho. Gente, há muitos anos eu faço isso. Eu já fui essa pessoa que gastava 100% do meu salário, que simplesmente caiu o dinheiro na conta e eu já saía distribuindo para pagar conta, para pagar cartão, para viajar, para fazer, comprar coisas, utilidades, para me divertir, enfim. Eu já fui essa pessoa, mas eu aprendi a lição e eu entendi que eu preciso economizar pelo menos 20 a 30% do meu salário. Antes, quando eu não tinha filho, gente, eu tentava economizar aí entre 40% e 50% do meu salário. Agora que eu tô com filho, eu fiquei aí entre 40% e 30%, mas depois que eu tive uma redução salarial esse ano, eu vou ficar aí na média dos 30%. E foi graças a esse pequeno hábito que eu consegui, por exemplo, pagar a minha fertilização in vitro para ter o meu bebê, que hoje está com 8 meses. Se eu fosse uma pessoa que gasta 100% do meu salário, eu simplesmente não ia ter dinheiro para realizar esse meu grande sonho. A gente já começa por aí. Então, se você tem um grande sonho a se realizar, você pode mudar essa realidade, você pode realizar esse sonho. Se você começar a incorporar esse hábito na sua vida de nunca gastar 100% do que você ganha. O segundo hábito que eu também incorporei há muitos anos na minha vida foi nunca aumentar as minhas despesas na mesma proporção que aumenta a minha receita. Por exemplo, tem muita gente que sempre que aumenta o salário, né, sempre que tem uma promoção, que tem um aumento salarial, a pessoa começa a comprar coisas a mais que são na proporção daquilo que você aumentou. Por exemplo, eu ganhava R$ 3.000, agora eu estou ganhando 4.500. Antes eu conseguia viver ali com 3.000. A partir do momento que eu passei a ganhar 4.500, eu começo a descobrir formas de gastar dinheiro, né? Aumentar a minha despesa e simplesmente passo a viver com R$ 4.500. É assim, mágico, gente. O brasileiro consegue fazer isso simplesmente em 1 ou 2 meses. Ele já está aumentando ali as despesas dele na mesma proporção que aumenta o salário. Isso é muito perigoso, porque se por acaso você tiver uma redução salarial, por exemplo, você não consegue manter aquele padrão de vida, porque você automaticamente gerou despesa, né? Gerou conta para pagar, simplesmente porque você teve um aumento salarial. O terceiro hábito, que eu também acho que é um dos mais importantes para se incorporar na vida da gente, que pode mudar a nossa realidade financeira, é sempre viver um degrau abaixo, sabe? Muitas pessoas no Brasil,
e no mundo inteiro fazem exatamente o contrário. Elas vivem um degrau acima, né, do padrão lá salarial delas. Elas têm ali um padrão salarial, mas elas se endividam no cartão de crédito, elas financiam carro, financiam apartamentos caros, financiam casas caras, financiam N coisas aí para ter um padrão de vida além daquele que o seu salário pode pagar, quando na verdade você tem que fazer o contrário, você tem que viver um degrau abaixo, justamente pelo que eu falei anteriormente, né? Se você tiver um perrengue financeiro, você consegue manter o seu estilo de vida e o seu padrão de vida, mesmo se você tiver uma redução salarial, que foi o que aconteceu comigo esse ano. Se eu tivesse um padrão de vida acima daquele que eu posso pagar, a partir do momento que eu tive uma redução salarial, eu simplesmente ia passar por um grande perrengue, principalmente agora que eu tenho filho, né? Possivelmente ia ter coisas que eu não ia conseguir pagar para o meu filho, porque eu simplesmente ia estar totalmente endividada. Mas como eu vivo um degrau abaixo, eu não senti tanto, né? Eu não senti tanto assim depois que eu tive essa redução salarial. O quarto hábito que eu incorporei aqui na minha vida, que mudou totalmente a minha realidade financeira, foi cortar o consumo por vaidade. O consumo por vaidade, gente, é aquele que você não está precisando daquela coisa, mas se você tiver aquela coisa, você vai parecer para a sociedade que você é mais rico, que você é melhor de vida, que você tem uma vida lá muito legal. Por exemplo, eu tenho um carro super simples que já tem 11 anos, inclusive ele já está começando a dar problema, já estou pensando se em algum momento aí nos próximos meses ou nos próximos anos eu vou precisar trocar ele. E a verdade é que eu mal uso o meu carro, porque eu trabalho de home office, então eu uso mais assim para levar o Pedro numa consulta, para ir no supermercado, um pouco mais longe, que tem supermercado aqui perto, geralmente eu vou a pé, ou então para ir num shopping, enfim, eu uso pouquíssimo o meu carro. E comprar um carro novo, um carro caro, um SUV, por exemplo, ou um carro, de repente, um BYD, que é um carro elétrico, que está super na moda e todo mundo está comprando. Comprar um carro desse, gente, ia ser um consumo por vaidade. Porque eu não preciso de um carro bom, de um carro caro, de um carro grande, de um carro elétrico. Eu preciso de um carro simples, porque eu mal uso o carro. Então seria vaidade eu ter um carro melhor, um carro top, sabe? Um carro mais caro. Então é isso que eu evito e é isso também que pesa muito no brasileiro. O brasileiro consome por vaidade. Ele consome simplesmente para mostrar para as outras pessoas que ele tem uma vida melhor do que aquela que ele realmente pode pagar. E o pior do consumo por vaidade é aquele que a pessoa consome para mostrar nas redes sociais que tem dinheiro. É aquela pessoa que não tem condições de ir naquele restaurante super caro, mas ela vai só para postar foto nas redes sociais. Ela não tem condições de fazer aquela viagem internacional, mas ela vai, mesmo se endividando, mesmo passando meses aí sem conseguir viver bem, porque está pagando um monte de parcela, mas ela vai, porque ela quer postar nas redes sociais. Que ela tem um padrão de vida melhor do que aquele que ela pode pagar. E para mim, esse é um dos fatores que deixa as pessoas cada vez mais pobres. As redes sociais muitas vezes deixam as pessoas cada vez mais pobres, porque elas querem ter um padrão de vida igual das influenciadoras digitais, elas querem postar a foto igual da influenciadora, sem ter condições de pagar por aquilo. E é aí que a gente entra no quinto hábito, né, gente? Que é não ser Maria vai com as outras. Não ser aquela pessoa que compra, que gasta dinheiro só porque tá todo mundo comprando, só porque tá todo mundo gastando, vai naquele restaurante caro só porque tá todo mundo indo naquele restaurante caro, faz viagem internacional porque todas as pessoas do seu meio social estão fazendo viagens internacionais. São essas pessoas que simplesmente gastam dinheiro pelos outros. Elas não estão precisando daquilo, mas elas veem que está todo mundo comprando, está todo mundo gastando, elas vão lá e gastam também. E aí elas acabam vivendo a vida delas pela vida dos outros, espelhando a vida delas na vida dos outros. Só que o que acontece? Muitas vezes aquelas outras pessoas têm condições de pagar por aquelas coisas. E aquelas pessoas, muitas vezes, apesar de gastarem com aquilo, ainda conseguem economizar dinheiro. Só que você não tem como gastar com aquilo e continuar economizando dinheiro. E aí você vai, gasta todo o seu dinheiro e continua cada vez mais pobre e cada vez mais no perrengue financeiro. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu não tenho Instagram, justamente porque eu acredito que o Instagram é uma das maiores ferramentas para influenciar as pessoas a gastarem mais do que aquilo que elas ganham. Tem sempre aquela modinha da internet, né? Aquela coisa que está todo mundo comprando, aquele negócio que está todo mundo provando.
Gente, é assim impressionante. As redes sociais têm esse papel de fazer com que você consuma muito mais do que aquilo que você pode pagar. E as modinhas da internet são assim o perigo de qualquer pessoa que quer se organizar financeiramente. Por isso, eu me afasto dessa realidade. Eu me afasto de ficar rolando o feed aí, muitas vezes buscando coisas com que gastar o meu dinheiro. Então, eu prefiro sair dessa realidade, pegar o que sobra e fazer investimento, pensando no meu futuro e pensando em realizar os meus sonhos. O sexto hábito que eu incorporei aqui na minha vida, que mudou também drasticamente a minha realidade financeira, foi não me levar pelas minhas emoções. Não consumir por emoção. Tem muita gente que, eu tô triste, então eu vou no shopping e vou comprar uma roupinha. Eu tô aqui passando por um dia ruim, então eu chego em casa, eu começo a rolar o feed aí dos marketplaces e começo a procurar coisa para gastar. Ou então eu tô aqui no Instagram, tô no TikTok, e aí eu vejo um link que uma influenciadora postou aí de algum produto ultra power maravilhoso que eu não consigo viver sem, e aí eu vou lá e compro aquele produto, mesmo que eu não precise dele. Mas a influenciadora diz que você não pode viver sem aquilo, e aí você vai e compra, porque você acha que realmente ela está falando a verdade, e não tá, gente. Ela está querendo ganhar dinheiro com isso, né? Ela está querendo uma comissão. Então, sempre que você consome por emoção, sempre que você consome porque simplesmente você está triste, simplesmente você está querendo ali se sentir bem, né? Se sentir, fazer com que sua dopamina aumente ali, porque a gente sabe que quando a gente compra, né, a nossa dopamina aumenta, a gente se sente melhor. Abrir uma embalagem de uma coisa quando chega pelos correios faz com que a gente se sinta bem, faz com que a nossa dopamina aumente. Então, isso aí é meio viciante, né? E aí a pessoa tá triste, ela tá ali com as emoções um pouco abaladas, ela vai lá e compra para se sentir melhor. Eu já tive uma fase assim há muitos anos na minha vida, mas depois que eu me tornei minimalista, eu zerei isso na minha vida. Eu não faço consumo por emoção. Eu simplesmente só compro o que realmente eu preciso. Eu analiso tudo muito bem antes de comprar. E isso mudou totalmente a minha realidade financeira. Fez com que sim sobrasse dinheiro no final do mês. E é claro que além desses 6 hábitos, existem muitos outros que a gente consegue incorporar na nossa vida, mas se você já começar com esses 6, ou se você não conseguir começar com os 6, começa com 2, começa com 3, vai começando aos poucos, vai incorporando aos poucos esses hábitos na sua vida, e quando você começar a ver o resultado, quando você começar a ver o dinheiro sobrando na sua conta, quando você começar a ver no horizonte a possibilidade de realizar os seus sonhos, você vai sentir aquele gás, sabe? Você vai sentir aquela vontade de continuar economizando mais, continuar juntando mais dinheiro, e aí você automaticamente vai incorporando esses outros hábitos que você ainda não tinha incorporado, e você vai ver a sua realidade mudando, gente, que é sempre o que eu falo aqui no canal. Mudar a nossa realidade financeira só depende da gente, realizar os nossos sonhos só depende da gente. Eu falo isso por experiência própria. Eu só consegui realizar o meu grande sonho da maternidade depois de passar 4 anos pagando vários processos de fertilização in vitro, porque eu incorporei esses hábitos na minha vida. Senão, hoje em dia, eu estaria aqui sem o meu bebê. Eu estaria aqui totalmente endividada e pensando como que eu ia, de alguma forma, conseguir ter um filho sem ter condições de pagar um tratamento. Mas não, eu estou aqui com 40 anos de idade, tendo finalmente realizado o meu grande sonho. E é isso que eu espero que aconteça também na sua vida. Que você consiga realizar os seus sonhos, que você consiga cair na real e entender que viver a sua vida com base na realidade dos outros nunca vai funcionar para você e vai te deixar cada vez mais pobre. E se pelo menos um item do que eu falei aqui te ajudar de alguma forma a realizar os seus sonhos, eu já vou ficar imensamente feliz. Por isso eu queria te pedir para deixar o teu like aqui. E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Por aqui tem muito conteúdo sobre minimalismo, educação financeira. Eu também compartilho aqui um pouquinho da minha jornada de maternidade solo independente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever e não deixe de continuar por aqui acompanhando essa jornada. Muitíssimo obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.